Se você parou aqui nesse vídeo só porque o título dele tem o tema de sexo, esse vídeo pode ser sim pra você. Hoje vamos falar de um assunto que eu gosto muito. Controla essa mente aí que não é sexo não, tá? Se bem que eu gosto muito do sexo também. Enfim, o assunto de hoje é sobre vícios. E por que não vício em sexo também, né? Então, se você tem a tendência a adotar algum tipo de vício, seja por comida, por álcool, por cigarro, ou outros tipos de drogas, por jogos, por tempo de permanência nas redes sociais, que infelizmente hoje em dia tá até mais comum do que sexo, né? Ou o sexo em si também, né? Por que não? Esse vídeo pode ser sim pra você. Vamos entender como que o vício é criado e o que ele tem a ver com relação aos hábitos de vida. Primeiro de tudo, apesar de todas as brincadeiras e o título ser sobre sexo, sexo é bom, a gente gosta, eu pelo menos, mas sim, existem pessoas que são viciadas no assunto, ou viciadas em pornografia, ou viciadas em masturbação. Então sim, existem pessoas que têm algum distúrbio que pode ter o vício no sexo também. Então se você se identifica com esse paradigma, também fica aqui no vídeo. É sobre vícios o vídeo, mas o sexo pode estar incluído no meio deles, certo? Para começar, a gente tem que entender que existe uma diferença entre vícios e hábitos. O hábito é um condicionamento. A pessoa pode ou não executar esse hábito. E ele pode ser mudado, alterado com algumas estratégias de mudanças de hábito que não são tão difíceis e podem ser implementadas com alguns passos a passos. Já o vício não é fácil deixar de fazer, não é fácil você largar um vício. O vício já chega a ser uma necessidade. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de sexo e quer fazer sexo todo dia, tem o hábito de fazer sexo todo dia, ou gosta muito de sexo, tá ok, é uma pessoa normal. Agora, uma pessoa que pensa em sexo o tempo todo e esse pensamento obsessivo atrapalha a vida da pessoa, daí sim já é um vício. Então a pessoa tá trabalhando e fica querendo se masturbar, ou a pessoa tá o tempo todo na internet vendo pornografia. Isso sim já é um vício, é diferente de um hábito. Querer transar todo dia pode ser um hábito bom. Agora, estar o tempo todo procurando coisas em relação a isso pode ser sim um vício. Viu? Eu falei que ia continuar falando sobre sexo? Ainda bem que você não fugiu. Me diz uma coisa, você já sentiu que alguma vez algum dos teus hábitos podiam estar se tornando vícios ou algum hábito teu na verdade era um vício e você conseguiu lidar com isso ou não conseguiu lidar com isso? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber. Bom, agora que você já entendeu a diferença entre hábito e vício, vamos se aprofundar um pouquinho mais sobre os vícios, tá? Senhora, não coma papel. Você tá muito quietinha, né? Para de comer papel. Alguns comportamentos e condutas frequentes podem sim ser caracterizados como vícios. Que nem eu falei no caso da masturbação excessiva ou excesso de pornografia. Então algo que acaba sendo muito repetitivo e que pode gerar alguma situação mais psicológica ou até física, alguma agressão física, porque acaba sendo uma coisa que vai além do que a pessoa consegue controlar na vida dela. E a gente tem um erro que os vícios são muito caracterizados como coisas ruins. A gente pensa em vício, a gente pensa em excesso de álcool, em drogas. Então a gente caracteriza muito o vício com algo muito negativo. Mas muitas vezes o vício não começou como algo negativo. Muitas vezes ele começou com alguma estratégia tipo de compensação e até mesmo começou como um hábito até se tornar um vício. E pode ser que o vício seja algo positivo a princípio até que se torne algo negativo. Que a gente pode dar o exemplo mesmo da atividade física. Então muitas pessoas podem desenvolver um vício em atividade física. Como que a gente vai saber isso? Quando essa prática vai se tornar uma coisa muito repetitiva e que vai começar a interferir em outras áreas da vida da pessoa. Então vai interferir na área social, vai interferir em relacionamento e até em termos de excesso de atividade física que possa levar a uma lesão. E isso pode sim ser prejudicial. Eu posso dar até o meu exemplo aqui. Eu sou uma pessoa que sempre fui adepta à atividade física. Amo atividade física, sempre fiz. Mas assim, sempre fiz de uma forma controlada, né? 1 hora por dia e assim vai. Só que em 2017, 18, mais ou menos meados por aí, eu desenvolvi sim um vício no CrossFit. Todo mundo fala, nossa, vício do CrossFit. Sim, um vício no CrossFit. Posso falar que eu era viciada, gente? Por quê? Porque eu vivia em função de treinar. Não era assim, eu vou treinar. Era, eu tenho que treinar. Eu não posso faltar um treino. E não era, eu vou treinar meia horinha, 1 horinha. Eu treinava 4 horas por dia. E se eu não treinava, eu ficava extremamente angustiada. Eu queria treinar, eu tinha que treinar, eu sentia uma necessidade muito forte de treinar e eu fazia de tudo para treinar. Eu remanejava a minha agenda de atendimento para treinar. Deus o livre, colocar um paciente num horário que depois ia ter outro e que eu não ia conseguir treinar.
Então eu tinha que fazer um jeito que a minha agenda sempre tivesse um intervalo bom para treinar. E não era um intervalo de 1 horinha, era no mínimo 3 horas de intervalo. Por quê? Porque no mínimo 2 horas de treino, mais meia hora de comida e tal e tudo mais. Então assim, sim, se tornou um vício, começou a interferir no meu trabalho, começou a interferir na minha vida pessoal. Então eu tenho alguns certos tipos de aptidão para alguns tipos de vício. Então, álcool, se eu não cuido, pode se tornar um vício, porque é a mesma coisa do treino. Pô, tinha um motivo de eu treinar muito, então a gente acaba desencadeando o vício, porque a gente acaba liberando mais dopamina e a gente quer mais aquela situação. Então, quando uma coisa é altamente prazerosa e a gente acaba usando essa situação para melhorar alguma coisa na nossa vida, a gente acaba tornando isso um vício. Então hoje eu posso falar que eu não tenho mais esse problema, porém eu parei com esse vício quando? Quando eu desenvolvi uma lesão na minha coluna. Então eu treinava tanto, mas tanto, todo dia, de segunda a sexta, de 3 a 4 horas por dia, sábado 2 horas e domingo eu ficava angustiada por não treinar, que não deu outra, eu acabei desenvolvendo uma lesão na minha coluna. Então hoje eu não treino mais CrossFit, eu acabei parando, porque o que me motivava no CrossFit era estar me desafiando e estar cada vez mais forte, melhor. E quando eu tive a lesão, eu não podia mais fazer isso. Então perdeu a graça, perdeu o tesão. Então acabou sendo uma coisa que eu tirei da minha vida. Porém, logo depois que eu parei com o vício no treino e que ia treinar muito, eu tive que pegar outra coisa pra tirar esse meu vício, porque eu ainda não entendia muito bem de como mudar esses hábitos, né? Então eu fiz o quê? Eu parei de fazer CrossFit e eu comecei a beber muito. Então eu não digo que eu fiquei uma viciada em álcool, ou digo que sim, porque eu bebia quase todo dia. Então era tipo uma válvula de escape, então eu não posso treinar, eu tô irritada, tô angustiada, tô ansiosa, a ansiedade eu descontava muito no treino, então eu acabei desenvolvendo um pouco mais de aptidão ao álcool, eu acabava saindo e bebendo quase todo dia. Mas enfim, esse é só meu exemplo pra vocês entenderem um pouco mais como que uma coisa tão inofensiva e tão boa pra nossa saúde pode se tornar um vício também. Às vezes a gente pensa que não. Ai não, só é viciado quem é drogado. Só é viciado quem bebe muito. Só é viciado quem fica lá o dia inteiro jogando. Mas às vezes não, às vezes as pessoas estão desenvolvendo pequenos vícios e não estão percebendo. Como é o caso das redes sociais. Tem pessoas que não conseguem ficar um dia longe do celular. Deus o livre. Fica meia hora sentado conversando com um amigo e não olhar a rede social, ou não ficar tirando uma selfie, ou ficar postando o que está acontecendo. Então pode sim se tornar, ao longo prazo, um vício também. E lembrando que tem uma diferença entre o vício e o hábito, porque um hábito você consegue quebrar ele mais facilmente. Um vício já não. Um vício você já não tem tanta facilidade em quebrar. Você tenta, você vai, mas às vezes você precisa de algo de externo que faça com que esse vício seja quebrado. Então, tipo, alguém te ajudar, então um apoio psicológico, ou então, que nem no meu caso, uma lesão. Eu precisei de uma lesão para parar de treinar 4 horas por dia. Eu não ia parar de treinar até alguma coisa externa interferir. Porque pra mim era, tipo, prazeroso, era tipo, nossa, não tenho ansiedade, eu não engordo. Tipo, tem vários motivos que a gente começa a desenvolver um vício em atividade física, por exemplo. Acabei parando de treinar porque eu desenvolvi uma lesão. Senão, talvez, eu estivesse treinando absurdamente até hoje. Então, assim, é fácil mudar um hábito. Tem estratégias que a gente pode sempre estar adotando pra mudar um hábito, mas um vício, você vai precisar de algo a mais. Então, não uma lesão, né, não digo assim, ou passar por algum momento ruim, por exemplo, viciado em álcool, uma coisa assim, mas talvez uma ajuda psicológica, alguma ajuda externa, alguém que entenda e que possa te ajudar. Isso é muito produtivo, é muito importante você ir atrás de alguém que te ajude. Então tem que sempre saber diferenciar os dois e procurar uma ajuda se você achar necessário. Se você está gostando desse vídeo, deixa o joinha aqui nele, aproveita, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal e não perde todos os próximos vídeos que a gente vai postando. Ativa a notificação aqui que a gente vai avisando cada vez que tiver um vídeo novo no canal, certo? É muito importante que a gente tenha o livre arbítrio de mudar os nossos hábitos. É só querer. Você tem que querer e tem que saber fazer o que precisa ser feito para mudar. Agora o vício não. O vício, às vezes, você pode querer muito e você não consegue. Então, quando chega num ponto que você tem um vício, é muito difícil mudar esse hábito, porque já tá tão enraizado esse hábito, que é o vício, na verdade, que você não consegue mudar. Que você fala, eu queria não beber hoje, mas eu não consigo, eu preciso beber. Quando você começa a passar desse ponto de não conseguir mudar de jeito nenhum, ou não ficar um dia sem fazer isso, daí você já consegue começar a caracterizar como vício, e daí é muito mais difícil mudar. Agora, um hábito negativo, um hábito que te leve ao fracasso, ou que não seja saudável, tem estratégias sim para mudar, e por sinal, se você quiser saber um pouquinho mais de como que você pode mudar um hábito de fracasso ou não saudável, eu vou deixar aqui um card pra você clicar aqui e ver o outro vídeo que eu postei no canal falando sobre os hábitos que não são bons pra tua saúde, pra tua vida e que como você pode estar mudando eles também. Então clica aqui ou aqui embaixo, em algum lugar,
que vai ter o cardzinho pra você chegar nesse vídeo, certo? Eu sei que eu peguei fundo nesse vídeo hoje, você achou que ia entrar aqui, eu só ia falar putaria, e no fim eu peguei enfia a faquinha na ferida e dei uma torcidinha, né? Mas é que assim, tem assuntos que são mais profundos e são muito importantes pra nossa vida também. Vamos dar uma resumidinha? Então, um hábito é um comportamento repetitivo que o teu cérebro adota pra economizar energia e desempenhar algumas funções do seu dia a dia. Então, um hábito é necessário, é muito importante nós adquirirmos hábitos na nossa vida. Claro que nem todos os hábitos são 100% positivos, mas isso também é um assunto para outro vídeo. Agora, um vício, certamente um dia ele já foi um hábito, porém, ele começou a se tornar muito repetitivo e ele começou a se tornar uma coisa que denigre alguma parte da sua vida. Ele faz mal por alguma razão, ele acaba te prejudicando psicologicamente ou fisicamente. Então, ele acaba não sendo uma coisa que vai te trazer coisas positivas. E, o mais importante, lembrando que o hábito a gente consegue mudar. Já o vício não. O vício é talvez a gente não consiga mudar sozinha, a gente precisaria uma ajuda a mais para conseguir mudar um vício de verdade. Então, pensa muito bem nisso. Mudar um hábito hoje que você sabe que não é positivo na sua vida, que te traz alguns malefícios, com certeza vai evitar que esse hábito possa se tornar um vício no futuro. Então, busque sempre mudar os hábitos enquanto ainda são só hábitos, quando ainda não se tornaram vícios e coisas que são de dependência na sua vida, certo? Para isso, não esquece, tem um vídeo aqui no canal que te ajuda a mudar os hábitos não tão positivos na sua vida também, certo? Continue acompanhando, não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amiguinhos. Um beijo pra você!